Mas vamos aqui seguir o roteiro do livro. Argumento da mão de obra pobre, né? Que seria agora o mito 2. Mito 2. A concorrência estrangeira é injusta e fere outros países quando é baseada em salários baixos. Então agora, na verdade, o mito 2 é uma defesa dos países mais ricos, por exemplo, quando eles passam a ser afetados pela competição de outros países. Então, aqui só voltando. Então, enquanto o primeiro argumento, o primeiro mito aqui que os autores quiseram desfazer, de que o livre comércio só é benéfico se o país for forte, ou melhor, se ele for rico, estruturado, tecnológico, para enfrentar a concorrência estrangeira, em vários setores, os países mais ricos criticam, por exemplo, o fato de que os países mais pobres possuem uma renda ou um salário mais baixo. Por exemplo, esse é o caso dos americanos em vários setores da economia, que criticam o México porque o México tem salários menores. Então veja, esse argumento, por vezes, referido como o argumento da mão de obra pobre, é um argumento particular, favorito dos sindicatos, buscando proteção contra a concorrência estrangeira. Acho que não só de sindicatos, de, enfim, grandes associações comerciais. Por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria de aço já quis fazer barganha para evitar o aço brasileiro, por exemplo, porque dizia que no Brasil o aço era mais barato porque o custo de mão de obra é muito mais baixa que a mão de obra dos Estados Unidos. Então veja, as pessoas que aderem a essa crença argumentam que as indústrias não devem lidar com indústrias estrangeiras que sejam menos eficientes, mas pagam salários mais baixos. Então, querem ou não, a ineficiência, como é o caso lá do nosso exemplo do vinho e do queijo, a ineficiência na produção de algum produto, muitas vezes ela é compensada, sim, pelos salários mais baixos. Essa opinião é generalizada e adquiriu considerável influência política. Então veja, em 1993, Ross Perot, um self-made bilionário e ex-candidato presidencial, afirmou que o livre comércio entre os Estados Unidos e o México, com salários muito mais baixos do último, conduziram a um som de sucção gigante, conforme a indústria dos Estados Unidos se mudasse para o sul. E isso é verdade. Por exemplo, parte da indústria automobilística saiu lá do cinturão da ferrugem, né, ali da região ali de Chicago, por ali, e desceu. Várias fábricas foram instaladas no México com salários menores. No mesmo ano, outro bilionário, o Sir James Goldsmith, que era um influente membro do Parlamento Europeu, deu uma opinião semelhante, embora expressa menos pitorescamente em seu livro The Trap, que se tornou um best-seller na França. Então, vamos ver aqui. Opa! Outra vez, nosso exemplo simples revela a falácia desse argumento. Então vamos lá. Então, num exemplo que a gente deu lá, na economia doméstica, a economia doméstica, que é a coisa que a gente já afirmou, ela é mais produtiva do que a estrangeira em ambas as indústrias. Então, lembrando, na economia doméstica, ela é mais eficiente na produção de queijo e mais eficiente na produção de vinho. E a redução do custo da economia estrangeira na produção de vinho é inteiramente decorrente de sua taxa salarial muito menor. E aí você tem o fato de que, na economia estrangeira, pelo fato da produtividade ser menor e, portanto, a taxa salarial ser menor, faz com que, por exemplo, a produção de vinho, a um custo menor, se torne agora competitiva. A menor taxa salarial da economia estrangeira, no entanto, é irrelevante para a questão da economia doméstica ganhar com o comércio. Então, essa é a teoria. Não importa se o menor custo do vinho produzido na economia estrangeira for pela alta produtividade ou pelos salários baixos. Tudo o que importa para a economia doméstica é que seja mais barato
em termos de sua própria mão de obra para a economia doméstica, produzir queijo e trocá-lo por vinho do que produzir vinho por si só. Então, na verdade, a teoria ricardiana vai dizer o seguinte, olha, a economia doméstica ela não está preocupada com o salário da economia estrangeira, porque, na verdade, quando ela faz esse intercâmbio de queijo por vinho, ela está fazendo com que o vinho, em termos de sua própria mão de obra, seja mais barato. Então, ela está considerando que se ela produzir vinho ao preço de 12, o salário por hora, ela não vai ter um produto competitivo. Portanto, ela deixa de produzir vinho, passa a comprar vinho da economia estrangeira porque o vinho vai ser mais barato e troca por queijo. Então, na verdade, aqui o que a teoria, o modelo ricardiano está mostrando é que, na verdade, o país se preocupa com aquilo que é coerente para ele mesmo. Percebe? Então, o que é coerente para ele ter ganhos. Por isso que ele colocou aqui, ó, a menor taxa salarial da economia estrangeira, no entanto, é irrelevante para as questões da economia doméstica ganhar com o comércio. Então, está dizendo assim, olha, isso é irrelevante. Então, assim, os Estados Unidos não têm que se preocupar com o salário do México. Isso é bobagem. Então, isso aí é o que a teoria pensa. Isso é bom para a economia doméstica, mas e para a economia estrangeira? Há algo de errado em basear exportações em baixos salários? Certamente não. É uma posição atrativa para se estar, mas a ideia de que o comércio é bom apenas se você receber altos salários é a nossa última falácia. Então, vamos ver aqui o que é esse terceiro mito. Veja que os mitos vão se encadeando, né? Então, o primeiro fato de que você só pode competir se você tiver estrutura para competir, ou forte o suficiente para competir. Então, uma coisa é a China competir com os Estados Unidos. Outra coisa é, digamos assim, Guatemala competir com os Estados Unidos. A segunda falácia é a falácia da mão de obra barata. E agora a terceira refere-se, portanto, à questão de se vale a pena você constituir uma estratégia de exportação a partir apenas de questões ligadas aos baixos salários. Porque normalmente o país pobre não tem tecnologia, não tem sofisticação produtiva, só resta para ele muitas vezes a competição a partir de salários mais baixos. Vamos ver aí esse terceiro